Hoje a gente vai seguir aqui, então, no Manual dos Professores, página 7, quais são os níveis de ensino? Eu quero falar uma coisinha para vocês antes, que é a linguagem do curso em Milagres, ela é muito interessante, porque assim, ó, é bem para desconstruir o nosso ego. Ele faz voltas. Uma hora ele fala C com letra maiúscula, outra hora ele fala tu com letra minúscula, ti com letra minúscula, ele com letra maiúscula, e aí ele dá uma explicação na frase, assim, e ele faz uma confusão e a gente se perde um pouco. Eu quero que vocês saibam que isso é assim mesmo, é para ser assim. Não sei se vocês conhecem uma das técnicas da hipnose conversacional do Erickson. Ela era assim, ele começava a contar uma história e distraía a mente da pessoa, a pessoa nem se dava conta, ele dava uma volta, distraía, e a pessoa esquecia aquela dor. Ela simplesmente curava ali naquele instante santo, que hoje a gente agora já entende o que é. Então, é uma linguagem circular, e vocês vão observar, pode ser que já tenham observado, que às vezes ele começa, e aí se, e ele, e tu, e ele, e se, e aí ti, e aí começa aquela coisa, a gente não sabe de quem está se falando, se é de Deus, se é do Espírito Santo, se é de nós, se é do que é direito, mas é justamente para isso mesmo, é para dar aquela driblada no ego, para que o ego se atrapalhe mesmo. Olha que interessante, né? Boa noite, Celinha. A gente está lendo, vai começar ali na página 7 do livro Um Curso em Milagres, Manual dos Professores. Pega lá. Então, eu acho interessante isso, que vocês prestem atenção, porque às vezes eu estou lendo algum trecho e se a gente não está muito focado ali naquela frase, a gente se perde um pouco se a frase é meio longa. Mas não se preocupem, é assim mesmo, é para fazer confusão no ego, é para a gente espernear um pouco, deixem, não tem problema, o que a gente conseguir assimilar, a gente vai assimilar, o que a nossa capacidade tem de assimilar, a gente vai assimilar, e mesmo que a gente não consiga entender ou assimilar tudo no mesmo momento, à medida que a gente vai indo, como é um livro holográfico, qualquer partezinha contém o todo, se a gente entende um parágrafo, a gente entende tudo, não tem problema a gente ir passando, tá? Só para vocês ficarem tranquilas, que não é um livro normal, como um livro de história que a gente vai lendo, vai aprendendo os nomes dos personagens e vai indo, vai entendendo toda a história, não é assim. Então, às vezes, a gente desanima um pouco. Ah, meu Deus, não estou entendendo esse capítulo, não entendi nada, não sei se vou conseguir seguir. Não é assim. A gente consegue seguir, então fiquem tranquilas, tá? Uma das coisas muito importantes. Com medo, a gente não aprende. Então, não se preocupem se não entenderam. Isso é que é importante a gente entender. Então, vamos lá. Quais são os níveis de ensino? Os professores de Deus não têm nível de ensino determinado. Cada situação de ensino-aprendizado envolve um relacionamento diferente no início, embora o objetivo final seja sempre o mesmo: fazer do relacionamento um relacionamento santo, no qual ambos são capazes de olhar para o Filho de Deus como alguém sem pecado. Então, o objetivo de qualquer relacionamento que passa na cabeça de vocês,
sempre tornar aquele momentinho ali um instante santo, onde os dois se reconhecem no mesmo lugar da mente. E como é que a gente sabe, né, se deu esse match aí? A gente se sente bem. A gente se sente feliz com aquele encontro. A gente se sente relaxado com aquele encontro. Porque o que acontece, que é muito importante, que a gente ouve várias vezes, mas às vezes a gente não leva isso para a prática. Basta a gente estar nesse lugar de tranquilidade na mente. Porque se eu eu consigo estender para o outro. É automático. Por que é automático? Porque é a mesma mente. Se eu consigo estar ali conversando e me relacionando com alguém, e consigo trazer uma quietude, uma amorosidade, a pessoa vai sentir a mesma coisa. E aí ela vai, sentindo isso, ela vai fazer automaticamente a mesma coisa para a gente. Sendo que, quando a gente entrega, aquilo tem um tamanho. Quando chega na pessoa com aquele tamanho, a pessoa nos devolve maior. Porque é a soma dos dois. A gente sempre ouve, né, que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, é uma coisa assim, que a gente sente aquilo, a pessoa sente também, e os dois saem satisfeitos do encontro. Esse é o encontro santo, que é o que a gente teria que transformar todos os encontros em encontros santos. Eu sei que esses termos aí, o ego às vezes foge, né? Começa aí, que bobajada de encontro santo, de Espírito Santo e todo mundo santo. É só um linguajar. O ego vai querer, né, se apegar a isso para se cansar, para achar desinteressante pelas nossas crenças, mas é só simplesmente um símbolo. Então não tem conotação religiosa nenhuma. Dri, minha querida. Eu acho que eu vou ter que interromper toda hora vou levantar a mão, por quê? Porque um parágrafo, só no parágrafo 1, que ele é enorme, né? Então é muito complexo. Então, se eu deixar para fazer essa pergunta já no final, eu acho que a gente vai se perder um pouco lá do começo. Por isso que eu levantei a mão logo, porque minha dúvida é a seguinte: um professor de Deus, para ser um professor de Deus, ele precisa ter o outro automaticamente, tipo assim, para eu ser uma professora de Deus, o outro que estiver do meu lado, ele vai precisar sempre do outro, porque é aquela coisa da gente estar sempre, não uma projeção ou um espelho, mas a gente sempre vai aprender com o outro e o outro vai sempre aprender com a gente? Sim, Ou não necessariamente. necessariamente, né? Não, é porque assim, ó, como é que se diz? O conceito de professor e de aluno já é uma troca. Então, necessariamente ali precisa dois para existir esse momento. Então, ele é chamado de professor justamente porque existe ali uma troca, né? Um entregando para o outro o mesmo. Então, por isso que quando a gente não consegue, né, escolher entregar aquilo que é bom porque a gente está inconsciente ou porque a gente deu um vacilo, aquele encontro não vai ser um encontro santo. Ele vai ser simplesmente uma troca de egos, né? A Rô levantou a mãozinha, Rô? Levantei, porque relacionamento, né, já é dois, né? Você não se relaciona sozinho, né? Isso. A palavra já coloca, A né? palavra relacionamento já mostra também.
Sim, Exatamente. foi por isso que eu perguntei. Eu só quis, tipo assim, Foi, confirmar o que já estava escrito, mas além sim. disso, né? Mas, Dri, é importante perguntar. Não digo assim que a gente tenha que parar demais também, porque aí a aula não flui, e às vezes a resposta está ali na frase seguinte. Mas é importante perguntar, porque a dúvida de uma é a dúvida de todos, tá? E é bem importante as perguntas. São bem importantes as perguntas. Então, a gente vai fazer de qualquer relacionamento um relacionamento santo, no qual ambos são capazes de olhar para o Filho de Deus, que é o quê? Olhar para essa mente amorosa como alguém sem pecado. A partir do momento que um decide, um dos dois decide, ele consegue transformar aquele momento. Não há pessoa alguma de quem o professor de Deus não possa aprender. Portanto, não existe ninguém a quem ele não possa ensinar. Depois da decisão, depois que a gente decidiu, depois que a gente se colocou disponível para esse trabalho, mesmo que a gente não tenha chegado lá ainda, não importa, isso é o de menos. A decisão é que é importante. Eu quero, né? A decisão é o que tem de mais importante nesse momento de decidir pela mente unificada, a mente verdadeira, a mente correta, certa. É importante porque aquilo que a gente já falou, a verdade não vem até nós. Sempre que a gente fala Jesus, gente, por que a gente fala Jesus? Eu acho confortável, primeiro que eu gosto de falar Jesus. Eu acho super confortável. Mas também, Jesus é um símbolo muito próximo a nós. Então, é fácil da gente, enquanto ego, entender de quem está se falando. Mas a gente poderia falar só simplesmente de Deus, a gente poderia falar só simplesmente de Espírito Santo, ou mente unificada, mente crística, é tudo a mesma coisa. Não coloquem nada separado, porque é tudo a mesma coisa. Então, o que acontece? Jesus não vem atrás de nós. Ele respeita a nossa decisão. Isso quer dizer que a verdade não vem forçar nada. Somos nós que vamos até ela. Então, por isso essa decisão ela é importante. Entretanto, por uma questão prática, ele não pode encontrar todas as pessoas, nem todos podem achá-lo. Obviamente, né, gente? Tem aluno para todo mundo, tem professor para todo mundo. E assim a gente vai se encontrando por aí. E esse encontro que ele fala é pessoa física, né? É corpinho. Corpinho e corpinho. Assim, o plano inclui contatos bastante específicos a serem feitos por cada professor de Deus. E aqui tem uma frase que eu grifei já há muito tempo atrás, que eu acho ela fantástica, que diz: não existem acidentes na salvação. Sempre é algo que precisava ter aquele encontro. Ele só vai mudando o personagem. Uma hora é um irmão que eu digo irmão, irmã de sangue mesmo. Outra hora é o pai ou a mãe. Outra hora é um filho. Outra hora é uma criança que a gente encontra na rua, ou um adulto que a gente encontra na rua. Todos são a mesma coisa, todos são irmãos. Então, enquanto eu não aprendi, né? Enquanto eu não decidi e não aprendi aquele encontro, outros personagens virão. Só vai mudar os corpinhos, né? Então, não existem acidentes na salvação. Eu acho essa frase maravilhosa. Acho que vocês têm que grifar
porque aí vocês entendem que qualquer momento que a gente encontra as pessoas pode ser um momento muito especial, né, para salvar a nossa mente e a do outro. Aqueles que têm que encontrar-se, encontrar-se-ão, pois juntos têm o potencial para um relacionamento santo. Estão prontos para um para o outro. Sempre que a gente encontra alguém, sempre, a gente não pode dizer assim, não, essa pessoa eu não preciso mais me relacionar com isso. Deu, vou mandar caminhar, tchau. Vai voltar uma outra situação num outro corpinho, onde eu vou ter que lidar com a situação. E isso não quer dizer que eu tenha que conviver com a pessoa, mas alguma coisa ficou ali. Ou eu não me posicionei, se posicionar é um movimento amoroso. Às vezes, dizer um tchau e cortar um laço é um movimento amoroso. Depende da situação. Mas eu falo de coisas do tipo assim, eu vou me fingir de morta, não vou nem... Vou atravessar a rua para não passar por essa pessoa. Virar uma outra. Um outro corpinho, um outro cabelinho, uma outra carinha. E a gente vai ter que resolver essa situação. Porque aí é aquilo que a gente já bateu várias vezes nessa tecla. A repetição de padrão é uma lacuna que eu não aprendi. É uma liçãozinha que eu ainda não aprendi. Fala, Malu. Eu grifei isso aí quase tudo. Esse pedaço último eu achei maravilhoso. Quem tem que se encontrar, encontrar-se-ão, né? Porque enquanto eu não tiver transformado aquele relacionamento com aquela pessoa, seja ela qual for, num relacionamento santo, eu vou ficar encontrando com ela. É porque a gente não tem essa noção, e aí a gente cria picuinha, a gente briga, a gente sofre, cria expectativas. Não é só no relacionamento amoroso como um todo, aquilo que você falou, parente, amigo. Enquanto a gente não transformar o relacionamento num relacionamento santo, que na verdade é aceitar o outro como o outro é, ele nos aceitar como nós somos, aprender a conviver com os nossos defeitos, que é uma coisa que algumas pessoas conseguem com facilidade e outras não, porque ainda não aprenderam, né? Isso seria um relacionamento santo, não é? Exatamente, exatamente. Exatamente isso. Só muda essa palavra defeitos, Malu. Nós não temos defeitos, nós somos perfeitos. Nós temos equívocos de percepção. Tá bem. Então, com os nossos equívocos, aí eu vou ter que me doutrinar, responder, tirar... Claro, mas é que isso é bom, sabe por quê, Malu? Eu puxo vocês aqui em aula para que a gente vá mudando esses caminhos neurais, né? Os nossos pecados, os nossos defeitos, nada disso é real. Isso tudo é ilusão. Nós somos perfeitos, graças a Deus. Se a gente não fez aquilo certo daquela vez, é porque a gente não conseguiu. Simples assim, como crianças de Deus, assim como as nossas crianças, que também não conseguem muitas vezes, nós somos a mesma coisa. E Jesus, né, Deus, é tão maravilhoso que ele tem toda a paciência do mundo para esperar a gente, nós mesmos, irmos galgando e mudando essa tal de caminho neural, né? E mudando, e treinando, treinando diariamente em contato com isso, porque eu já disse para vocês que o ego ainda é mais forte. Então, se a gente não faz todo dia, eu falo em todo dia, eu sei muito bem o que é ficar 1 ou 2 dias, a gente cai no esquecimento e pisa na casca de banana, como gosta de dizer a Adri. E aí, não é que a gente vai ser punido por isso, mas a gente vai ter trabalho, porque às vezes um pisar na casca de banana, a gente faz uma barafunda naqueles 2 dias, passa uma semana de cama, entendeu?
Então, essas coisas é que a gente quer evitar, tendo contato todo dia, todo dia, todo dia, e mudando esse caminho neural que a gente criou durante esses bilhões de anos aí, né? E trocando isso aos poucos e com paciência, mas Deus tem todo o tempo do mundo para esperar por nós. Vai lá, Cecília. Oi, pessoal, boa noite. Assim, tá caindo como uma luva, né? Porque hoje eu passei por uma situação dessa. Situações assim na faculdade, eu acho que assim também período, né, de final de semestre, mas assim veio à tona, assim essas características que a gente tem, né, que a gente precisa ainda, que eu vi hoje que eu precisava realmente de um domínio maior, vamos dizer assim. Mas, assim, eu consegui identificar a tempo, e minha amiga também, que ela faz muito esse trabalho de consciência, né? E, assim, por milagre, assim, porque Deus, assim, realmente, ele bate na porta da gente antes da gente cometer, quando a gente está no caminho. Aí ela resolveu não, ela é advogada, ela teve um compromisso da profissão dela, né? Uma audiência não, falar lá com uma cliente dela, uma reunião que ela tinha marcado e não se lembrava, ela tinha confundido. E, na verdade, eu já estava assim, pronta para ir para a faculdade para resolver uma situação, assim, de um conflito, né? Que eu achei que tivesse. Eu, assim, me coloquei na posição de estar tendo um conflito. E eu ia estragar muita coisa. E eu, na hora, abri o portão de casa e eu voltei. Eu falei, não vou mais não, voltei para dentro. Aquilo me deu um alívio dentro de casa, sabe? Tipo assim, parece que alguém falou assim com você, ainda bem que você não foi. Que me veio a situação toda. Eu falei, cara, eu realmente não podia ir, né? E assim, foi muito libertador mesmo, eu ver que realmente existiu essa repetição de padrão, né? Essa coisa de eu precisar ainda ter que trabalhar isso em mim, mas ainda bem que eu me reconheci naquilo e eu voltei atrás. Sim, que bom, que bom. Isso Isso foi tudo muito porque aliviado. vocês estão fazendo esse treino bem intensivo, né? Então, acaba que vocês estão atentos para quando chega essa Foi tentação. muito. Eu conversei com ela depois, eu falei, olha, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu acho que realmente, assim, a gente está num caminho legal, né? Eu acho que, eu falei, essas situações sempre vão, conflitantes, vão visitar a gente, vão bater na porta da gente. A gente tem que estar atenta. Senão, porque, assim, eu até ano passado, eu passei por situações meio conflitantes. Eu acho que eu até falei aqui no grupo. E aquela sensação já estava voltando de novo, né? E eu, graças a Deus, eu consegui equilibrar e eu fiquei muito bem com isso. Falei, graças a Deus. Aí comecei a ver a situação por outro prisma, falei, não foi bem assim, não foi dessa forma que eu estou imaginando, aí veio aquela coisa do significado que a gente coloca, né? E foi gratificante. Eu queria, assim, foi muito libertador para mim. Eu fiquei, assim, até orgulhosa de mim, de eu ter identificado antes. Porque há um tempo atrás eu acho que eu já ia fazer já uma besteira danada lá, entendeu? A gente se formando, o grupo de psicologia, a fazer certas atitudes na aula, para uma pessoa que é da gente. O que essa mulher está fazendo aqui? Mas foi muito bom. Que bom. Fala, Rô. Flor, abre o teu microfone. Fala bem alto. Eu estava vendo isso de caminho neural, né? E eu vi você falando com a Malu, e eu ouvi ela falar a palavra conflito. E eu acho que eu preciso mudar essa forma de dizer. Eu falo assim, minha vizinha falou, eu achei interessante, mas hoje, ouvindo, eu digo assim, meu marido é administrador de conflitos. Eu acho que eu queria trocar por apaziguamento, né? É assim, o trabalho dele, porque ele trabalha na luta, assim, então tirar essa coisa assim e trazer, e chamar, né? De apaziguar. É isso aí. Até porque as palavras, elas têm uma frequência, né? Ela tem uma frequência. E como nesse momento, ele está precisando de uma colaboração minha e eu estou indo no lugar colaborar, né? E eu estou achando, eu vi
né? Ouvir as duas falas, eu digo, gente, eu tenho que falar diferente. Que bom. Era só isso. Tá bom, minha flor, tá bom. Vamos seguir aqui um pouquinho, então. Número 2. O nível de ensino mais simples aparenta ser bem superficial. Consiste de que parecem ser encontros muito casuais. Parecem. Viram que ele usou essa palavra, né? Parecem ser encontros muito casuais. Um encontro por acaso, entre aspas, de duas pessoas aparentemente estranhas em um elevador, uma criança que não olha para onde está indo e, por acaso, entre aspas, correndo, vai de encontro a um adulto. Ou ainda dois estudantes que casualmente, entre aspas, caminham para casa juntos. Esses encontros não são casuais. Cada um deles tem potencial para vir a ser uma situação de ensino-aprendizado. Então, olhem quanta oportunidade que a gente tem para melhorar, para se melhorar, para entregar. Quanta coisa a gente pode fazer, desde o momento que a gente sai na porta de casa, ou dentro de casa mesmo. Quantas oportunidades a gente tem para isso? Olha que trabalho maravilhoso, que não é só passar um fim de semana de intensivo, fazendo um tratamento, fazendo constelação, renascimento e outras 1000 terapias que são bem-vindas, se a gente der continuidade. Podem fazer o que vocês quiserem, mas precisa dar continuidade com esse trabalho. E isso aqui é fantástico, a gente poder passar o dia inteiro procurando salvar nossa mente. A gente chega de noite exausto, porque a gente não está acostumado com esse novo caminho. É igual pegar o carro e fazer sempre aquele mesmo caminho para ir para o trabalho. Vocês já vão no automático, porque vocês já criaram caminhos neurais ali, que vocês entram no carro e o carro larga vocês na porta do trabalho. Experimentem fazer um caminho diferente, vocês vão chegar muito mais cansados. Não tem nem comparação. Vocês vão ter que estar muito mais atentos. E é esse o objetivo nosso. A gente estar atento. E no início, a gente fica muito cansado. Chega no fim do dia, chega de trabalhar minha mente. E é isso, é treinar a mente. Então, cada um desses encontros tem potencial para vir a ser uma situação de ensino-aprendizado. Talvez os dois estranhos no elevador sorriam um para o outro. Talvez o adulto não brigue com a criança que o atropelou. Talvez os estudantes venham a ser amigos. Mesmo ao nível do encontro mais casual, é possível que duas pessoas percam de vista os seus interesses separados, ainda que por apenas um momento. Esse instante será suficiente. A salvação veio. Olha que interessante, gente. Taizinha, a gente está lá na página 7. Vamos começar o item 3 do Manual dos Professores. Vocês imaginam a gente conseguir fazer todo esse trabalho e chegar no fim do dia e dizer, meu Deus, olha só, aconteceu isso, e em 3 desses momentos eu tive a maestria de estender aquilo que eu tenho de melhor. Estender aquilo que
é o único motivo de ter um corpo físico. É o único motivo. Todos os outros motivos são criados pelo ego. Não é uma loucura isso? Qualquer outro motivo que passar pela cabeça de vocês foi uma criação do ego. Até assim, ó, tem que ir para o colégio, tem que fazer primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tem que ir para a faculdade, tem que ter um diploma, tem que ter um trabalho, tem que não sei o que lá. Tudo foi criação do ego. Essas coisas de ter que, né? Imaginem se a gente vai só simplesmente soltando aquilo e deixando as coisas acontecendo, indo por caminhos confortáveis e que trazem felicidade para a gente, porque a verdade, ela é feliz e deveria ser sempre assim. Então, sempre entendam isso. Se aquilo que eu estou fazendo, eu não estou feliz, eu tenho que estar muito feliz. Não é um felizinho e me enganandinho, tá? É uma felicidade de verdade, é uma leveza. A gente se sente bem. Se não tá bom, o ego tá fazendo alguma coisinha para a gente não perceber que tá alguma coisa errada. Engraçado que essa semana me aconteceu uma coisa engraçada e como a gente tem que estar atento. Gente, é muito desafiador esse trabalho. É muito mesmo. Essa semana me aconteceu uma questãozinha, assim, que eu não vou dizer agora o que é, uma coisa simples, de um convite, tá? Para fazer um tipo de trabalho. E aí eu comecei, puxa, mas o que me custa, né? Mas isso aí e tal, vou ver, e aí aquilo ali. Eu fui pensando em conversar com essa pessoa que tinha feito o convite, fui pensando, e aí o meu marido veio e falou, sim, mas tu vai pegar mais uma coisa para fazer? Já não tem coisa suficiente para fazer? A gente já não tem o Benício para ajudar a cuidar, tu já não tem a escola, tu não tem teus compromissos, teus estudos que tu gosta tanto, tua caminhada que tu faz todos os dias, quase todos os dias, né? Para que tu vai fazer isso? E aí, né? A Ariana cabeça dura começou, mas eu posso fazer, porque eu tenho esse dia, eu tenho essa manhã, se eu fizer isso aqui rapidinho, bibibi, bababá, e aí já começou aquela coisa, e daí veio o Rodrigo, que é o meu filho mais velho, mãe, mas né, tu já tem isso aí, para que tu vai inventar mais uma coisa, para que tu vai isso, para que tu vai aquilo, e eu, ai meu Deus do céu, vão ficar os dois no meu rim, né, deixa eu pensar com a minha cabeça, isso e aquilo, tudo bem. Chegou no outro dia de manhã, eu me deparo com uma lição. Essas lições são impressionantes, né? Fala sério. São impressionantes. E que dizia assim: confio em meus irmãos que são um comigo. A lição 181. E aí eu li essa lição, fiquei fazendo, né? Eu vou falando, repetindo, nas revisões, então não tem todo o texto, né? Fiquei repetindo. E aí chegou uma hora que eu disse assim, meu Deus do céu, me ajudem, me mandem algo que me traga uma clareza. Aí eu ouvi dentro da minha cabeça assim, já mandamos. Aí eu lembrei do Breno me falando, do Rodrigo me falando, e eu pensei assim, o que mais que eu quero? Né? É aquela história do cara que está se afogando no meio do rio, e que aí vem um carinha de barco para salvar ele, ele diz, não precisa, Deus vai vir aqui me salvar. Aí daqui a pouco ele está lá se afogando, vem um helicóptero, joga a corda, e ele, não precisa que Deus está vindo aqui me salvar. Aí ele se afoga. Chega no céu revoltado. Puxa vida, pedi tanto a sua ajuda para Deus, né? E Deus disse, mas eu mandei um barco.
Eu mandei um helicóptero. O que mais que tu queria? Então, vem o marido me dar um conselho. Não, a cabeça dura aqui, né? Eu posso, eu consigo. Aí vem o filho, com toda a delicadeza, dá um conselho. Não, mas vocês pensam que eu não vou conseguir, sou capaz, e bababá, bababá. Aí chegou, no outro dia de manhã, veio isso. E para completar, eu estava com um pouquinho de dor de cabeça, para vocês verem a resistência que a gente fica, né? Então, naquele dia, eu resisti a abrir os ouvidos, a enxergar com os olhos da mente certa, e aquela dorzinha de cabeça amanheceu comigo. Mas eu fiz a lição e já comecei, confio em meus irmãos que são um comigo, e aí foi, clareou tudo, resolvi, tá tudo certo. Olha como é mais simples do que a gente imagina, né? O problema é a gente lembrar de fazer isso. Esse é o problema. Ah, me manda uma luz para eu saber o que eu vou resolver. Mas eu ouvi aquela vozinha lá dentro, já mandei. E aí? Fala, Deinha. Não, só uma observação. Você já falou dessa lição 2 vezes. Segunda vez, então é ela mesma, viu? Ah, é? É, Ó, viu? eu anotei aqui quando a gente estava falando sobre as enchentes lá do Rio Grande do Sul e tal, aí você falou nessa lição, e agora eu fui ver, eu falei, olha, ela já tinha comentado sobre ela, Olha, só para fechar. que interessante. Então, quando eu falei, eu acho que eu estava na lição mesmo, e agora eu estou na revisão. É. Né? E repete todas as lições. Interessante. Muito legal. Mas aí isso é que a gente percebe quando tá certo, quando a gente está na verdade, porque dá uma leveza, sai aquela incomodação, para que eu estou pensando tanto nisso, que necessidade tem, sabe? Então, aí aquele momento deu a leveza e a dor de cabeça se foi, que eu nem percebi. Tá, item 3, gente. Olha, hoje que é capaz a gente terminar esse capítulozinho aqui. Vamos fazer uma forcinha. É difícil compreender que o conceito de níveis para ensinar o curso universal é um conceito tão sem significado na realidade quanto o tempo. A ilusão de um permite a ilusão do outro. Ai, ai, ai. Jesus dando nó no cabeção. Eu adoro, gente, eu adoro a dificuldade desse livro. Eu adoro. Eu vou ler de novo, tá? Essa primeira partezinha. É difícil compreender que o conceito de níveis para ensinar o curso universal é um conceito tão sem significado na realidade quanto o tempo. A ilusão de um permite a ilusão do outro. O que ele está querendo dizer aqui? Eu botei aqui, antes da leitura, eu usei um termo aqui para eu entender depois, né? Eu botei assim, louco a pensar que, na verdade, nada existe de verdade, tudo é criado. Porque quando eu crio uma ilusão, eu automaticamente entro naquela ilusão, que vem outra ilusão em cima da primeira ilusão, e assim eu vou fazendo criações e projeções, e entro nesse mundo aí que, se eu não tomar conta e me puxar de volta, eu fico vivendo como muita gente está vivendo ainda, acreditando que ela sofre, acreditando que na vida dela só tem desgraça, essa coisa toda. Seria isso? Ou... Mais ou menos, mais ou menos. Me diga. É o seguinte, sabem quando... Vamos fazer uma suposição. Eu saio de casa
Me encontro com uma pessoa no elevador, a pessoa está meio emburrada, sabe? Eu dou bom dia, a pessoa não responde, e mesmo assim eu mantenho a minha referência de felicidade. Isso é uma coisa muito importante também. Vou voltar aqui, depois que eu explicar isso, eu vou voltar nesse assunto. Aquilo ali não vai me atingir. Talvez a pessoa, quando saia do elevador, até segure a porta para mim e agradeça, ou eu seguro para ela e ela me agradeça. Isso é um instante que é uma oportunidade de ter esse instante santo, como a gente estava explicando. Isso é uma coisa. Aí eu saio do meu edifício, vou atravessar a rua e quase que um carro me pega. Mas não me pegou, né? Não aconteceu. Então, ao invés de encher essa pessoa de desaforo, eu respiro até aliviar o meu susto, fico tranquila, me recupero, maravilha. Aí eu estou indo lá na casa de uma amiga. Chego lá na casa da amiga, a amiga está com o ovo torcido, está chateada, começa a querer atacar através de uma palavra, de atitudes, e eu vou me mantendo, e respiro, e vou deixando diluir. Aí daqui a pouco vem a mãe da amiga, e entra também na situação, também age de uma forma que não é muito legal, e aí viram uma bagunça, né? E eu posso me manter ou não, conseguir segurar a minha luz ou não, né? Depende do tanto de trabalho que a gente faz. O que isso significa? Significa que eu passei por 3 situações. Das 3, talvez a mais desafiadora seja a pessoa que quase me atropelou. Só que não existe diferença de níveis. Ilusão é ilusão sempre. Seja um bom dia, seja um quase atropelamento, ou seja uma discussão entre amigas, sempre é a mesma coisa. É nesse sentido que ele explica aqui. A ilusão de um permite a ilusão do outro. Se é ilusão, é sempre ilusão. É a mesma coisa que eu falo da doença. É uma unha encravada ou é um infarto? Os dois são o mesmo, em termos de nível. Não existe pior nem melhor. Quando eu consigo entender e trabalhar dentro da minha mente e entrar naquele momento presente, que a gente encontra em meditação, que a gente encontra muitas vezes fazendo a lição de um curso em milagres, aquele lugar de paz, que acontece também no Reiki, como a gente conversou hoje de manhã lá na live, para quem não viu, existe um lugar onde tudo cura, porque não tem nível de dificuldade. Mentira é mentira, verdade é verdade. Entenderam? Então, não é, vocês não vão encontrar assim, por exemplo, essa pessoa que eu encontrei no elevador, eu consegui me manter, a pessoa que quase me atropelou, eu ainda consegui me manter, mas a minha amiga eu discuti. Então, não está mantendo coisa nenhuma. Entendem? Todos são a mesma ilusão. Por isso que às vezes a gente pensa assim, puxa, mas como é que ainda está me acontecendo esse tipo de coisa? Se esse tipo de coisa eu já resolvi, agora eu já dou bom dia para todo mundo. Mas em compensação, quando eu me encontro com relacionamentos especiais, como pais,
filhos, irmãos, parentes, amigos, às vezes, tem os amores especiais, né? Então, aí eu penso assim, puxa, mas como é que ainda me acontece se eu já estou dando os bons dias, se eu já estou tranquila quando eu quase vou ser atropelada? Porque ainda tem uma outra coisa lá que também é uma mesma mentira e tu não está conseguindo segurar essa peteca lá com a tua amiga, entende? Conseguiram entender que não há diferença? Não é um bom diazinho e uma discussão zona que tem diferença. Ou eu estou no sistema de pensamento correto, ou eu estou no errado. E aí é errado sempre, ou correto sempre. Entendeu, Malu? Entendi aonde está a minha confusão também. Sabe qual foi a confusão que eu fiz? Eu li o outro momento de ilusão, eu não pensei no outro. Eu pensei numa pessoa só, criando um mundo com outro mundo e emburacando no outro mundo. Foi isso que eu pensei. Eu não pensei na outra pessoa. E quando você explicou, eu vi onde eu tinha andado no caminho errado. Entendi. E é assim, Malu, esse livro é muito difícil. Esse livro ele é desafiador, até para mim. Às vezes eu leio uma frase e eu fico aí, passo adiante, porque eu penso assim, também não adianta, né, a gente ficar muito tempo numa coisa só, porque às vezes é proposital. Jesus, nesse livro, ele faz assim, ele vai lá para a abstração, daqui a pouco ele traz para a gente o ego. E assim ele passa o tempo inteiro mostrando, sabe, o ego e a abstração nas próprias lições, para que a gente faça essa confusão na nossa mente até que um momento, pá, vem, cai a ficha. Que é a mesma coisa que acontece com a hipnose. A hipnose, ela é assim. A gente vai falando, vai levando vocês para um lugar e vai, sobe uma escada, desce uma escada e conta de 1 a 10 e volta de 10 a 1 e aí começa a dar uma confusão e a mente de vocês entra num lugar de paz. Que vocês viajam e aí vão lá para Marte. Não é um segredo, uma magia e uma coisa de outro mundo, é simplesmente driblar a nossa mente. Então, o livro é assim, imagina essa frase, é difícil compreender que o conceito de níveis para ensinar o currículo, o curso universal, que é o curso, o que é o curso universal? É amor, é felicidade, é união. É um conceito tão sem significado na realidade quanto o tempo. Que também o tempo não existe, nem passado, nem futuro, somente existe o presente. Daí, eu acho que o teu microfone está aberto, Flor. Opa. Foi nada. A ilusão de um permite a ilusão do outro. No tempo, o professor de Deus parece começar a mudar a sua mente a respeito do mundo com uma única decisão. A partir daí, aprende cada vez mais acerca da nova direção à medida que a ensina. Viu? Está repetindo a mesma coisa que a gente estava falando aqui. Então, ele parece começar a mudar a mente. Então, quando ele começa a mudar essa mente, ele vai mudar para as coisas pequenas e para as grandes também. Porque não faz diferença pequena e grande. Mentira é sempre mentira. Ou, por acaso, se alguém conta uma mentirinha para vocês suave, é menos mal do que uma outra mentira. Mentira é mentira. Né? Então, à medida que o professor vai crescendo e vai treinando essa mente, e vai treinando essa mente, e vai treinando essa mente, qualquer tipo de ilusão é desfeita. Não interessa o tamanho. Se a pessoa perder as estribeiras lá na casa da amiga que ela foi visitar, ela não está corrigindo nada. Entenderam? Está faltando tudo.
Já tratamos da ilusão do tempo. Mas a ilusão dos níveis de ensino parece ser algo diferente. Talvez a melhor maneira de demonstrar que tais níveis não podem existir seja simplesmente dizer que qualquer nível da situação de ensino-aprendizado é parte do plano de Deus para a expiação. E o seu plano não pode ter níveis, sendo um reflexo da sua vontade. Entenderam como não tem níveis? Amor é amor de qualquer jeito. A salvação está sempre pronta e sempre presente. Os professores de Deus trabalham em níveis diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. Ficou bem claro agora para vocês? A gente trabalha em níveis aparentemente diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. O que é ilusão é ilusão, o que é verdade é verdade. 4. Oba, acho que nós vamos chegar até os 5 hoje. Como se isso fosse fazer diferença, né? É só porque fica organizadinho. Cada situação de ensino-aprendizado é máxima, no sentido de que cada uma das pessoas nela envolvidas vai aprender o máximo de que é capaz com a outra naquela ocasião. Aqui, mais ou menos, volta nos níveis, né? Se a gente consegue, naquele instante santo, naquele momento em que eu encontro alguém, seja qual for a situação, das mais levinhas às mais gravezinhas, se os dois conseguirem se encontrar no lugar, é máxima. É cura, é milagre. Não importa se é unha encravada ou coração infartado. Nesse sentido, e somente nesse sentido, podemos falar em níveis de ensino. Ó, aí aqui já está entrando numa outra coisa. Usando a expressão dessa maneira, diríamos que o segundo nível de ensino é um relacionamento mais prolongado, no qual duas pessoas entram em uma situação razoavelmente intensa de ensino-aprendizado por um certo tempo e depois aparentemente separam-se. Ele sempre usa esse aparentemente porque a gente nunca se separa, né? Então ele vai usar parece, ele usa muito a palavra parece, ele usa muito aparentemente. Esse nível que ele entra aqui já é uma outra situação. É quando pessoas passam muito tempo em convivência. E aí aqui já entra, né? A gente não vai entrar nesse momento, porque é um estudo bem em outro momento, porque é bem desafiador também, que é o especialismo. Então, quando tu está muito tempo com uma pessoa só, ali já existe uma espécie de especialismo, mesmo que a gente vá trabalhando isso, trabalhando. É muito difícil soltar o especialismo. Porque vocês imaginem, na morte, vocês perdem um amigo que vocês não veem há 20 anos, ou vocês perdem um irmão de sangue. Qual vai ser o grau de sofrimento? Aí a gente percebe o especialismo, né? Então, nesse caso, usando a expressão dessa maneira, diríamos que o segundo nível de ensino é um relacionamento mais prolongado, no qual duas pessoas entram em uma situação razoavelmente intensa de ensino-aprendizado por um certo tempo.
e depois aparentemente separados. Como no caso do primeiro nível, esses encontros não são acidentais, e nem aquilo que aparenta ser o final do relacionamento é um final real. Por quê? E não é à toa que a gente está com essas pessoas por muito tempo. Ali existe um aprendizado intensivo. E é onde a gente mais peca, né? São os maiores desafios. É o mestrado, doutorado. Só que ele fala que esses encontros não são acidentais e nem aquilo que aparenta, mais uma vez, ele usando uma palavra assim, ser o final do relacionamento é um final real, porque a gente sabe que a gente não se separa, né? A gente separa os corpinhos. Mais uma vez, cada um aprendeu o máximo que pôde na ocasião. Entretanto, todos aqueles que se encontram algum dia encontrar-se-ão outra vez, pois é destino de todo relacionamento vir a ser santo. Deus não está equivocado no seu filho. O final de tudo sempre é a cura. Então, enquanto isso não acontece no seu 100%, aonde realmente não existe nem uma fumacinha de mágoa, nem um restinho de me sinto incomodada com essa pessoa, que é aquela raivinha disfarçada. Sempre lembrem que a raiva tem um monte de disfarces. O medo tem um monte de disfarces. A raiva tem... eu fico incomodada, eu fico sem jeito, eu fico chateada, eu evito encontrar essa pessoa, não sinto mais nada, mas não quero nem ver pela frente, né? Essa pessoa não me incomoda em nada, mas se ela pisar na minha cidade, eu pego um avião e vou para a Europa. Então, são coisas que mostram bem que ali ainda existe algo e a gente não vai poder deixar nenhum pedacinho da nossa mente sem ser visto. Nenhum pedacinho, porque às vezes a gente guarda alguém, né? Essa vai ficar num cantinho, num quartinho escuro, na última gaveta do balcão. Essa eu perdoo todas as... Eu aceito, né? Porque eu não perdoo ninguém, eu aceito tudo que aconteceu. Eu já assimilei, eu já digeri, eu já absorvi o impacto, eu já transcendi várias coisas, mas aquela tá lá num lugarzinho. Se sobrou alguma coisa, vai aparecer um representante. Não tem como esconder alguém. Que é alguém, né, que eu estou falando, mas é uma situação, na verdade. Não tem como. Porque assim como existem os amores especiais, existem os ódios especiais, né? Mas é que aquilo que essa pessoa me fez foi tão grande que não tem como. Aí a gente entra nas confusões de níveis de novo. Ilusão é ilusão, não importa o tamanho. É a minha percepção que está equivocada. Ela está na ilusão. Ela está numa dor do passado. E eu, ao invés de soltar esse passado, eu quero ficar carregando essa mochila até eu decidir soltar. Então, essas pessoas voltam para a nossa vida
com outros corpinhos, às vezes volta a mesma pessoa também. Então, é destino de todo relacionamento vir a ser santo. Bem importante isso. Deus não está equivocado no seu filho. Quinto, eu não quero esquecer uma coisa que eu quero falar para vocês. Quem é que me lembra de uma coisa sobre a empatia? Depois que eu ler esse quinto, eu não quero abrir essa porta agora. Alguém me dá um puxão de orelha aí se eu me esquecer no fim. Quinto, o terceiro nível de ensino ocorre em relacionamentos que, uma vez formados, duram a vida inteira. Essas situações de ensino-aprendizado, nas quais a cada pessoa é dado um parceiro que é escolhido para o aprendizado, por lhe oferecer oportunidades ilimitadas de aprender. Ai, 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 ai. É uma vida de aprendizado inteira. Olha que bacana. Em geral, esses relacionamentos são poucos, porque a sua existência implica que os envolvidos tenham simultaneamente alcançado um estágio em que o equilíbrio de ensino-aprendizado seja de fato perfeito. Onde os dois fazem essa escolha, né? Os dois ali estão dispostos, os dois estão disponíveis. Então, o aprendizado não tem fim. Até que chega um momento, pode chegar um momento, que aí não vai chegar no terceiro nível, vai ficar no segundo, que é, nossa, eu estou indo para frente, eu estou me modificando, e a pessoa começa a puxar para trás e começa a se fechar, e pode acontecer. E aí, nesse momento, vai um para cada lado. Mas, na vida dos dois, vão surgir situações para os dois aprenderem. Lembrando sempre que o momento que a gente escolhe fazer, ele é opção nossa, mas o currículo nunca muda. Nunca, nunca muda. Sempre é o mesmo, todos nós vamos passar. Isso aí tem a ver também com o que eu vou falar da empatia. Ó, continuando aqui. Isso não significa que eles necessariamente reconheçam isso. De fato, em geral, não reconhecem. Eles podem até mesmo ser bastante hostis. O que lembra isso? Relacionamentos de codependência, que se grudam e vão até a morte. Um em relação ao outro, podem ser bastante hostis um em relação ao outro, por algum tempo e talvez pela vida fora. No entanto, caso decidam aprendê-la, a lição perfeita está diante deles e pode ser aprendida. E se decidem aprendê-la, vêm a ser os salvadores dos professores que vacilam e podem até mesmo parecer falhar. Nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar a ajuda de que necessita.
Nesse parágrafo final aqui, está mostrando aquilo que a gente já estudou bastante sobre narcisismo e codependência, aonde é um projeto casado de sofrimento. Vai uma vida inteira, um embrulhado no outro, e não conseguem se separar por nada. Eles assumem aquele projeto casado de sofrimento e vão para o resto da vida com aquilo. Mas o que acontece? Se eles não se matarem, é um dos melhores aprendizados. Porque um vai sofrer tanto na mão do outro. Vocês não sabem de pessoas assim que passam uma vida inteira brigando, não se separam. Na hora da morte, pedem desculpa, foi o amor da minha vida, eu nunca poderia ter ficado com uma outra pessoa. Então, realmente, dá para considerar um bom aprendizado, gente, por mais que seja sofrido. É um bom aprendizado, isso não significa que é um bom caminho. Né? O caminho é vertical. É um caminho longo que a pessoa está percorrendo, mas talvez, para esse espírito, esse seja um projeto, né? Que talvez numa outra vida a pessoa venha um pouco mais aliviada desse karma todo aí, que é desnecessário, a gente sabe que é desnecessário, mas enquanto a pessoa está dormindo, ela vai passar por todos esses degraus da escada. E aí agora eu vou parar um pouquinho só para falar para vocês a gente encerrou esse capítulozinho aqui. Na próxima a gente começa quais são as características dos professores de Deus. Ah, essa parte maravilhosa. Bem gostosa de estudar. Quer ver uma coisa? Vocês se lembram de uma tabela que eu andei passando para vocês, eu não lembro aonde foi, aquela tabela de frequências, onde começa com a culpa lá embaixo, depois vem o medo, e aí vem raiva, vem mágoa, apatia, e lá vai subindo o nível, eu não me lembro todos que tem. E aí chega na confiança, aí passa por orgulho também, e vai indo, são degraus. E lá pelas tantas tem a compaixão. Todos nós vamos passar por todas essas etapas. Até o psicopata, porque o psicopata, ele não tem essa sensação de culpa, ele não sente remorso, ele não tem empatia nenhuma, compaixão nenhuma. Mas ele, em algum momento, sei lá, vai começar a ter e vai ter que começar lá de baixo. Não tem como pular etapas. Podem prestar atenção na vida de vocês. Algumas de nós podemos, no início dessa vida, ter sido um pouco menos compassivas, por exemplo, mais na nossa. E aí, em algum momento, a gente começou a amolecer o coração e começou a ter uma certa compaixão com a dor do outro. Então, isso aí são algumas etapas. E é muito importante que nesse momento, que eu tenho certeza que todas vocês aqui já passaram por muito problema por causa da compaixão. Isso eu comecei a pensar essa semana porque me fizeram uma pergunta a respeito disso. Ah, mas a compaixão não é correta? Não, ela é uma etapa. Ela é uma etapa da nossa vida onde a gente amolece um pouco, começa a se abrir também para enxergar o outro. Mas eu tenho certeza que vocês aqui já passaram por isso.
Porque geralmente quem procura autoconhecimento é porque já se lascou muito em razão de outras pessoas. Ah, eu fui ajudar, e aí eu fui ajudar a família, e aí eu fui ajudar os filhos, e aí eu não sei o que, quando eu vi, eu estava atolada de areia até o nariz. E aí eu me metia na vida de não sei quem, aí eu me metia na vida dos pais, aí eu ajudava os amigos. Não reconheciam. Eu tenho certeza que vocês, nesse momento que procuram, muitos de nós procuram autoconhecimento porque já fomos heróis, cheios de compaixão. É uma etapa a ser passada, é desafiadora e muitas vezes é nesses momentos que a gente acorda. Mas o que o livro Um Curso em Milagres ensina sobre empatia? A empatia é um degrau acima da compaixão. De forma equivocada, porque nesse mundo que a gente tá tudo de cabeça para baixo, tá tudo equivocado, tá tudo torcido. De forma equivocada, a gente acha que ser empático é sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, e não é. Se uma pessoa vem, se direciona para vocês, cheia de problema, dor aqui, dor ali, contando uma tragédia para vocês. As pessoas do Rio Grande do Sul que passam por isso, que passaram por isso também, e sabe-se lá, tá todo mundo com muito medo lá. Eu falei com a minha mãe antes da aula de vocês aqui, tá todo mundo com muito medo. A mãe me disse que tá todo mundo muito triste aqui. E todo mundo com medo. Cada vez que o céu fecha, que vai chover, todo mundo entra no medo. E aí, essa empatia que a gente sempre aprendeu de se colocar no lugar do outro não é empatia, é compaixão. É só vocês pegarem a palavra para entender. Compaixão. A paixão, ela vem, ela se apresenta como uma distorção do nosso cardíaco. É um desequilíbrio. Paixão é desequilíbrio. Ah, mas e como é que a gente faz, então? A gente precisa trabalhar nossa mente, treinar nossa mente, para sair dessa compaixão e ir para a verdadeira empatia. O que é a verdadeira empatia? Eu já falei algumas vezes alguma coisa por aqui, mas hoje eu vou repetir, porque é muito importante nesse momento que a gente tem passado. A empatia dentro do Curso em Milagres é estender o amor. É simples assim. Eu preciso servir de referência. Eu não posso, quando uma pessoa vem contar alguma coisa, começar a chorar junto, sabe? Entrar naquela dor, porque aí os dois vão se afundar. A mente, naquele momento do encontro, ela vai escurecer, ela vai entrar no medo, e os dois vão se afundar. Então, alguém precisa ser referência de amor, de alegria, de felicidade. Hoje eu conversando com a mãe, e ela dizendo que lá estava muito isso e aquilo, e aí eu saio daquele assunto e chamo a atenção dela para outras coisas. Ela fez o cabelo, daí eu disse, mãe, como teu cabelo tá bonito, fez umas mechinhas escuras. Ai, tu gostou, já saiu da tristeza rapidinho, porque ela é muito vaidosa, né? Então, onde é que eu pego ela? Eu pego ela elogiando. Não é um elogio mentiroso, é um elogio sincero. Mas a gente precisa tirar a pessoa do medo.
Isso é empatia. É um grau acima da compaixão. Mas aí a gente não pode confundir e dizer que as pessoas não podem ter compaixão. As pessoas, aquelas pessoas que eram frias, pessoas frias que vocês conhecem, essas pessoas, elas têm que desenvolver também um pouco do coração, mas não pode se perder aí. É uma etapa. A gente tem que cruzar rapidinho por aí. Começar a trabalhar o cardíaco, essa compaixão, entender ali que existe um problema que a pessoa está trazendo. A gente fica chateada, não precisa chorar também junto, para não entrar na identificação. A gente vai sentir, a gente deixa o coração se relacionar com isso, né? Quando a gente faz as práticas de presença, a gente não coloca o coração na bandeja para que ele sinta as dores e as delícias do mundo, mas a gente tem que sair desse lugar. Aí, eu estava vendo isso essa semana e lembrei quando a Thaís falou para a gente do The Chosen, que ela sentiu uma certa frieza em Jesus. E sim, Jesus era empático, ele não era compassivo. Então, o que acontecia? Às vezes, tinham alguns apóstolos que ele não curava. E aí a gente fica pensando, puxa, cura um monte de gente, faz um monte de milagre, e as pessoas que estão ali caminhando com ele dia e noite, passando dificuldade, abraçando a causa, ele não cura. Mas não é ele que cura. Em primeiro lugar, não é ele que cura. É a fé de cada um que cura. E é importante a pessoa passar por esse período. Então, ele aparentemente tem essa postura mais na dele, porque isso é empatia. Alguém precisa servir de referência, de que está tudo bem, de que tem como ser feliz. E aí, ao mesmo tempo, a mãe começou a entrar, assim, em assuntos que talvez para ela fossem desagradáveis, e eu dizia para ela, não, olha aqui, ó, olha como a gente vai fazer isso, olha isso, aquilo, olha a tua família, como é linda, como é maravilhosa, tudo que tu plantou, né? Então, isso é o principal, a gente tirar as pessoas do medo, porque quando a pessoa vem sofrendo do nosso lado, aquilo ali é medo, é medo. E se a gente entra junto no jogo, a gente afunda todo mundo no mesmo barco. Era isso que eu queria trazer de importante. Treinem essa empatia, que ela é maravilhosa, e entendam que é uma referência que as pessoas precisam. Já pensou se todo mundo olha e está todo mundo chorando e babando? Para onde é que a gente vai olhar? A gente precisa de uma referência para a gente ter esperança. Então, não pensem que isso é uma frieza, não pensem que é egoísmo, é simplesmente sustentar a verdade dentro de vocês, entendendo que a gente pode ser alegre, feliz, mesmo diante das dificuldades, para que a gente consiga ajudar as pessoas. Ok? Alguma pergunta que ficou ainda, que não ficou pendurada? Abri a fazer um monte de pergunta. E aí, Dri? Não, até que não, tá vindo os insights aqui na minha cabeça de tudo, toda essa lição aqui, misericórdia, ela é muito boa, por isso que eu até botei, amo esse livro, porque olha, tanto ensinamento, Carla, tanta coisa que a gente vai refletindo o que acontece na nossa vida, por que o outro apareceu, que a gente questiona muito, por que essa pessoa apareceu na minha vida? E tem um propósito aquela pessoa estar ali, né? Para eu ver alguma coisa da qual eu não queria ver, né?
E hoje eu já entendo. Não é nada legal eu ir para o monte, ficar lá, namastê, 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 me isolar de todo mundo e viver, e achar que a vida tá boa. E não tá, porque eu não estou aprendendo, eu não vou aprender lá na montanha. Eu tenho que descer aqui, tá tete a tete com as pessoas. É, Isso eu estou aprendendo, porque não era a minha praia, essa coisa de teste a teste com as pessoas. é. Sempre lembrando daquele item dos milagres que eu trouxe, eu acho que eu trouxe para vocês na aula passada, não lembro, mas eu vou ler porque a gente sempre vai internalizando isso. A partezinha que eu até li hoje na live. Milagres são um direito de todos. Esses instantes santos são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Então, sempre lembrando que a gente tem que estar muito atento com as nossas sensações. A gente tem que confiar nas nossas sensações. Abrir os ouvidos para ouvir, abrir os olhos para enxergar uma outra percepção. E aí sim abrir espaço para se relacionar, que é muito importante. E tem essa frase que é o que define isso aí que tu estava falando, que não existem acidentes na salvação. Tudo que acontece na vida da gente tem um porquê. Então, como é que a gente vai desperdiçar? Todos os encontros, desde que a gente levanta de manhã, são muito importantes. A Malu tinha levantado a mão, baixou. Ela levantou e está numa faxina braba ali. Não, eu tô encapando um puff. Ó, tô encapando Multitarefas. de macramê. Ah, macramê. Que Tô legal. Eu levantei, é uma encomenda, mas eu levantei a mão, mas não estou preparada para falar isso agora, não. Não. Levantei a mão, sim, com essa questão de pessoas que vão embora, pessoas que... Aí tá pessoas que chegam e você aprende, né? Olha, ela falou e já coçou a cabeça, hein? É. Ela não está preparada mesmo. É só porque eu quero só tirar uma dúvida e existem aquelas pessoas que vêm para a sua vida, você aprende o que uma lição que você deveria aprender, e elas saem da sua vida e às vezes você não entende. O que eu quero dizer, e que eu não estou preparada para falar mesmo, é que a gente não sei se pode mais, que eu já não sei mais nem a palavra que a gente pode usar, né? Não, deixa para lá. Ô, Malu, quando alguém some da nossa vida, é porque não tem mais nada que ela tenha para te ensinar. Eu sei, Carla, não é isso, não. Não, só reiterando ali o que tu disseste, não é o que seja o que está falando agora. Mas quando uma pessoa some, a gente tem o apego por a gente ter tornado aquela pessoa especial. Você está falando Então, da tua mãe, Malu? Minha mãe, por incrível que pareça, que não parece mais, está tudo resolvido. Eu a vi e ela perguntou se eu tinha compreendido o que tinha acontecido. Não tinha. Eu disse a ela que não. E estudando, ela insistiu, voltou, eu a vi novamente. Eu compreendi o que aconteceu. Não, Dri, é outra coisa. Eu vou abrir um berreiro aqui que eu vou chorar, é tal negócio. Quando vira a chave, chora-se até o amanhecer. Eu tenho uma coisa que eu preciso resolver disso.
Desculpa, Carla, eu até te calma. interrompi aí. Você estava falando, eu acabei interrompendo, perguntando para a Ana Lúcia da mãe, mas me veio aqui, desculpa. Não tem problema. Já é uma Eu vou comunidade, encerrar. já é muito bom, né? A gente ficar assim. Não, é uma dor mesmo que eu tenho. Quando eu estiver pronta, eu não tenho guardado para vocês, não. Vocês são para mim, eu já avisei, já falei, pessoas tão importantes que eu acho que vocês nem sei se vocês sabem a noção. Então, eu não teria, não é vergonha, não é nada disso. Eu estou tentando lidar com isso. Estou tentando, mas ainda não deu.